Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui e devido a todas as coisas que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo. Conta pra gente com quem que a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje no programa. Hoje nós vamos falar com o professor de filosofia, o professor Fala, Marcos. professor Marcos, tudo bem? Tudo bem? Prazer em estar com vocês, né? Espero contribuir um pouquinho com o que a gente estuda, né? A gente conhece. Vamos lá. Vamos lá, eu até acredito que vai ser bem legal. Sabe, professor, eu acho que eu vou fazer a primeira pergunta, que eu costumo fazer para muita gente que vem bater papo com a gente aqui, que acho que fariam. Quem está do outro lado da telinha assistindo a gente, se estivesse aqui no meu lugar, talvez perguntaria isso para você também, te conhecendo agora. Quem que é você, professor Marcos? Da onde que é? De Mogi Guaçu mesmo? Suas formações? Acho que é legal só para a gente começar. Então, eu sou de Mogi Guaçu mesmo. Eu nasci em Pinhal, né? Aqui perto. Mas eu fui criado aqui na cidade, né? Sempre trabalhei por aqui. Na verdade, eu trabalhava em zona rural, né? Depois eu voltei aos estudos. Me formei em filosofia, fiz graduação, o mestrado em filosofia, tudo em filosofia. E atualmente estou trabalhando com doutorado na filosofia também, tudo filosofia. E eu estudo o filósofo alemão, a filosofia alemã, idealismo alemão, iluminismo alemão, e a partir de um filósofo específico, Immanuel Kant, né? E na obra dele eu estudo todos, porque ele escreveu quase sobre tudo, né? Qualquer assunto, você imaginar, praticamente o Kant deu uma contribuição, desde história, biologia, matemática, química, física, história, religião. Atualmente eu estou trabalhando numa questão moral e religião em Kant, né? No doutorado eu trabalhando com isso, né? Ele trabalha a questão do bem supremo, da moral, da finitude. Recentemente eu fiz uma palestra sobre, uma palestra online, aliás, né, sobre a finitude humana, né? Eu usei também algumas coisas. A finitude humana. Isso. Explica pra gente o que é, o pessoal de casa também, O fim da vida mesmo, né? o fim da vida. Por exemplo, é muito comum hoje nos grupos que estudam cuidados paliativos, né? Pessoas que estão em casos terminais de doenças graves, né? E eles vão para o cuidado paliativo. E essa psicóloga lá de Salvador, ela me convidou para participar com eles de discussões na filosofia, sobre a finitude, o pessoal às vezes fala brevidade da vida também, né? Sim. Para não falar morte, né? Nessa área também tem uma outra área chamada tanatologia. E o que é tanatologia? Estuda também a finitude da vida. Sim. Os pacientes terminais, graves, né? Então eu trabalho com isso. Isso na filosofia, os filósofos que trabalharam com isso, porque a filosofia nasceu a partir disso, né? Da ruptura com a mitologia. O filósofo deixa a mitologia para lá, esquece. O filósofo não segue mais a mitologia na Grécia. Alguns seguem nesse caminho, mas a filosofia tradicionalmente nasceu de uma ruptura com a mitologia grega. Sim. E uma explicação mais racional das coisas, né? E aí vários filósofos, já de início, têm uma preocupação com a morte, né? Com a finitude da vida. Que é um mistério, né? E aí, vários, desde Sócrates, Platão, chegando até no Renascimento, século XVI, XVII, o Montaigne, vários filósofos sempre tiveram esse assunto aparecendo, né? Então, E assim, você estuda, é o seu preferido? Kant é o seu preferido? sim. Assim, explica pra gente, assim, por que você gosta bastante de Kant? Então, porque ele combina mais com a minha filosofia de vida, né? Ele combina mais com a questão moral, questão ética, questão religiosa, combina mais com as minhas perspectivas filosóficas, né? Ele, inclusive, em alguns cantos, tem gente que não gosta muito do Kant, né? Por exemplo, leitor de Schopenhauer, leitor de Nietzsche, não gostam nada do Kant, porque o Kant, ele
no fim das contas, ele acaba sendo um cristão, né? Entendi. Então ele acaba- tem uma perspectiva da morte mais assim que não acaba, é isso. Já Schopenhauer, Então, ele na eles são verdade, mais assim céticos, seria isso? materialistas mesmo, né? Sim. Ateus, materialistas, totalmente. Aham. E o Kant já tem uma discussão, por exemplo, eu estou trabalhando agora, inclusive essa semana, eu estou desenvolvendo um texto chamado A Imortalidade da Alma. Nele, na obra dele, e num outro filósofo judeu chamado Moses Mendelssohn, né? Já E ouvi eles falar. trabalham a imortalidade da alma, e o Kant, por exemplo, ele não afirma que é impossível a alma sobreviver e também não nega. Outros filósofos já não, negam, não, morreu, acabou. No Kant, essa questão ela está em aberto. Ele não fecha nem que a morreu, acabou, e nem que morreu, continua. E nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Então ele é filósofo. E alguns já tomam a decisão. Deus não existe, morreu, acabou. Eu não gosto dessa perspectiva materialista, sabe? Sim. Aham. Então, no meio da filosofia, os filósofos, eles tendem a ter parcela de duas opiniões? Alguns acreditam, um exemplo, Deus, outros não. Só para entender. Basicamente, tem os radicalmente materialistas, ateus, que são mais comuns na filosofia, e os que não tomam partido. Por exemplo, o Kant, ele não toma um partido dizendo Deus existe, não existe. Ele não deixa a questão de lado. Por exemplo, na Crítica da Razão Pura, ele fecha a questão. Ele fala, olha, essa questão não é uma questão racional, não é uma questão filosófica que a ciência dê conta, que a ciência precise discutir. Então, como a ciência não resolve, é uma questão metafísica, então deixa para lá. Só que na Crítica da Razão Prática, ele já retoma a questão, fala, olha, aqui dá para discutir. Então, no plano da moral, da ética, dá para discutir isso, na metafísica. No plano da ciência, não. Então, não dá para eu afirmar cientificamente existe reencarnação, existe vida após a morte. A ciência não dá conta de resolver isso. Mas a metafísica, a moral dá. É uma questão moral que todo ser humano tem. Mesmo aquele que não crê em nada, ele tem essa questão. Uma hora ou outra ele vai se deparar com isso. Vai. Aham. Né? Então ele vai, será que sim, será que não? Não, ele toma a decisão que não. Só que ele fica ali, como ser humano que é, ele fica meio em dúvida. Ele pode, eu li Nietzsche fala que não existe. Schopenhauer fala que não existe. Freud fala que não existe. Bom, tudo bem. Mas tem Às vezes internamente ele fica com aquela... ele não fecha. Humanamente é uma questão existencial. Você não fecha a questão. Não dá para... Pro Freud, por exemplo, o homem é um monte de carne, né? Sim. Não existe alma, ele é não bem existe... cético, Não existe alma, não existe nada. É tudo aquela história inconsciente lá. Tudo complicado. Sim. E o Jung? O Jung é mais espiritualista, né? Aham. É mais espiritualista. Mas O Jung, ele tem ideias semelhantes a Kant ou são divergentes? em muitos aspectos totalmente divergente. Porque o Jung é mais. O Jung foi mais leitor de Nietzsche. Ah, o Jung, né? O Jung leu Nietzsche. Então o pensamento do Jung, apesar dele ser espiritualista, e ter rompido com o Freud, ele se mantém ainda numa base materialista, uma base cética. Sim. Inclusive ele tem textos sobre espiritualismo. Ele tem um texto que chama A Vida... eu não lembro o nome certinho, mas ele tem uma obra que ele analisa até a questão da mediunidade, por exemplo. Entendi. A questão de relação, ele analisa. E ele é cético, totalmente. Fala, não, isso é produto do inconsciente coletivo. Quer dizer... Ah, sim. Aham. Né, mas... materialista, né? E fala um pouco mais de Kant pra gente. Explica como, assim, brevemente, assim, Então, o que ele fez, por que que ele tem essa
esse interesse pós-morte, ele põe essa interrogação e ele se preocupa em questionar e saber a respeito dessas coisas. E não deixar assim, pronto, morreu, acabou, como quase toda a maioria, né? Então, na crítica da razão pura, ele coloca 3 questões chaves que a razão não consegue dar conta, do ponto de vista científico, que é a imortalidade da alma, a liberdade e Deus. 3 coisas que cientificamente você não vai conseguir resolver. Então ele fala, na crítica da razão pura, essas 3 questões a ciência não resolve, não responde. Por mais que você busque na ciência, não dá conta. Porque a ciência, eu acho assim, eu penso assim, que a ciência é importante, mas tem muita coisa que, se você acreditar só na ciência, a ciência ela não sabe de tudo, né? O homem não sabe de tudo, ele não tem resposta de tudo, né? Então, mas a base kantiana é o seguinte, a ciência não dá conta, não é por culpa da ciência. É por culpa do homem. É pela limitação que nós temos racional. A nossa razão é limitada. Sim, legal. A nossa razão é limitada. Tem um limite da razão. Por isso ele vai falar dos limites da razão pura, sempre. Então, por mais que eu queira ultrapassar, por exemplo, ele fala, se eu avançar além dos limites da razão, eu vou parar no bairral. Eu vou parar. Então, por isso que muita gente fala, você começa a pensar, quem estuda muito fica doido. Não fica, não fica. Né? Não há evidências fortes que todo mundo que estuda fica doido. Não. Alguns ficam mesmo, mas por outros fatores, né? Por outros fatores conjugados, mas não por estudar, né? Porque senão esses grandes cientistas que estudaram, que chegaram a resoluções científicas enormes, gigantescas, não ficaram doidos, né? Eles eram meio estranhos, né? Mas não ficaram doidos, né? Então Kant fala que a nossa razão ela tem um limite, certo? Por exemplo, o louco perde o quê? A sanidade. A sanidade. Pro Kant não. Pro Kant o louco perde o senso comum. Senso comum. A razão nele está funcionando, porque a razão pura é o doido. A razão pura é aquela que perde o senso comum. Então, no senso comum, você tem o contato com a realidade. Se você avançar muito, você vai para a razão pura, pura, pura. E o Kant fala que você vai começar a falar que você viu Deus, você vai falar que você viu o Espírito, que o Kant vai colocar esses limites. A razão, ela tem que ser limitada à sensibilidade. Ele fala que nós temos 3 faculdades: o entendimento, a sensibilidade e a razão. Então tem que tomar cuidado. O ser humano só consegue entender aquilo que é dado para ele na sensibilidade. O que os 5 sentidos veem, sentem, né, ouvem, esses são fatores que eu consigo lidar cientificamente. Sair disso, a razão já está extrapolando os limites dela. Eu não vou chegar a lugar nenhum. A ciência, o que a ciência faz? Ela trabalha nos limites. Ela não vai além dos limites. Ela vai nos limites da razão. Então Kant fala, não dá para estudar cientificamente Deus, a razão, e a liberdade e a imortalidade da alma. Só que depois, na crítica da razão prática, ele vai falar, opa, aqui dá. Na crítica da razão prática, do ponto de vista moral, sim. Porque aí ele vai aprofundar, ele vai por isso, aqui sim. No plano da moral, crítica da razão prática. O que isso seria, mais ou menos? Só para o pessoal... Prática moral. Prática moral. Moral. A razão pura é a ciência. A razão pura, a ciência pura. Tem que ter o limite. Então, o limite dela é esse aqui, 5 sentidos. Se ela avança, ela se perde. Aí ela volta para o senso comum. Agora, no plano moral, dá para discutir. E aí, o que Kant faz? Ele avança e lá na frente, já mais velho, ele escreve um texto chamado A Religião nos Limites da Razão Pura. Ou a Religião nos Limites da Simples Razão, conforme a tradução do alemão, né? Ou seja, a religião também nos limites da razão. Quer dizer, eu não consigo, se a pessoa começar aqui
viu Deus, é melhor procurar um psiquiatra, né? Ah, eu vi Deus. Opa, você viu Deus, vai no psiquiatra, marca uma consulta, porque os limites, mesmo na religião, onde a discussão é possível, metafísica, você não pode extrapolar muito. Você tem que ter os limites da razão pura, né? Quer dizer, eu posso pensar Deus, mas eu não posso conhecer Deus. Mas sabe o que parece, Marcos? Que na sociedade, ouvindo você falar sobre essas coisas super interessantes, existem os dois modelos em um só. Sei lá, vou tentar explicar o que eu estou tentando dizer. Você falou os limites da sanidade. Passou sobre isso, parece que algumas, sei lá, filosofias ou ideias religiosas começaram por coisas que passaram a sanidade. Como você falou, viu um anjo, viu alguém numa árvore flutuando, e começou uma ideologia religiosa, só que também a religião, ela serve para controlar a sociedade. Sim. Então parece que entra num conflito, mas que acaba sendo necessário, se retroalimenta, coisa assim. Porque o Kant quando ele estabelece esses limites na razão pura, lá no século, ele nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Viveu 80 anos. A única coisa que ele fez da vida é escrever, estudar e dar aula. Não fez mais nada. E como se fosse pouca coisa, né? E aí, se você pegar as obras que eu acho que eu tenho, em alemão eu tenho todas as obras dele. E por isso que você sabe falar alemão, né, Marcos? Mais ou menos. Mas você já deu aula de alemão já, né? E aí eu tenho as traduções, então, qualquer assunto que você imaginar, ele trabalhou algumas coisinhas, né? E, por exemplo, nisso que o Paulo, que vocês estão... A questão da religião, ele vai falar que a religião tem os limites, né? E na época dele, ele foi chamado para dar uma explicação sobre um cara que viveu na época, não sei se já ouviram falar, Emanuel Swedenborg. Já ouviram falar dele? Não. Emanuel Swedenborg era um místico sueco da época do Kant, ele viveu lá na época do século XVIII, e ele via espíritos e ele previa acontecimentos. E aí chamaram... como Kant falava que não era possível fazer previsões do futuro, fala, explica essa então. Aí o Kant escreveu um livro, né? Aí ele escreveu um livro chamado Os Sonhos de um Vidente a partir dos sonhos de um visionário, né? Vidente de espíritos a partir do sonho do visionário. Quer dizer, o Swedenborg, ele tenta explicar por que o Swedenborg previa o futuro, né? E qual que era a explicação? A explicação do Kant é exatamente essa que nós vimos. Chegava um momento, ele extrapolava e já ia para o campo da teologia, né? Entendi. Por exemplo, aí a teologia, a diferença da teologia e da filosofia é essa. O filósofo, ele começa em busca da verdade, continua sempre em busca da verdade. A teologia já começa pela verdade. Entendi. Olha só, olha que... O teólogo assume uma verdade. Deus existe, a alma existe e começa a partir daí. Ele começa crendo. O Kant e a filosofia, não. É a busca pela verdade constante. O filósofo nunca tem uma resposta definitiva, porque ele não sabe. Sim. O filósofo honesto, ele é modesto, ele não tem resposta para tudo porque ele sabe que não tem. Alguém de nós tem resposta, se Deus existe ou não existe? Ah, mas a Bíblia fala. Pega o Jesus histórico lá, o pessoal lá do Rio de Janeiro que está fazendo uma pesquisa sobre o Jesus histórico e os textos bíblicos, você vai ver que não dá. A Bíblia não resolve nada. Pelo contrário. Não bate. Não prova a Bíblia. Aí, sem querer atacar a religião de ninguém, né? Sim. Mas a Bíblia não é uma prova boa de que Deus existe. Sim. Porque, do ponto de vista histórico, tem historiadores, filósofos analisando os documentos e falam, mas isso aqui foi colocado ali, foi
foi aprovado por alguém, mas tinha Sim. um outro texto que podia também entrar e não entrou. Por quê? Sim. Né? Foi decidido. Então, não tem nada de revelação ali. E Kant não era cristão? Então, ele nasceu numa família cristã, sempre foi, e ele nunca negou o cristianismo, e no final da vida dele, os textos dele, embora não sejam cristãos, ele é bem simpático ao cristianismo. Entendi. Né? Inclusive, eu estou com um texto ali, Começo Conjectural da História Humana, está ali na minha mochila, estava lendo agora. É um texto curtinho. É De Kant. Um artigo que ele escreveu, Começo Conjectural da História Humana. Ele analisa a partir do livro de Gênesis como começou a história humana, diferente do Gênesis, do ponto de vista filosófico. Interessante. Ele vai mostrar- Sim, só fala mais ou menos por cima, assim, bem para o pessoal de casa entender, a gente Então, entender. ele vai tirar, ele não vai seguir a partir de Adão e Eva, né? Ele vai mostrar que realmente teve um começo conjectural da história e tem um final. Esse final é que nós não temos limite, nós não temos como, quer dizer, teve um começo, nós estamos em progresso constante, né? E esse progresso é moral, a espécie, a humanidade hoje não está bem, está mal, Tá. mas segundo Kant está melhorando. Tá evoluindo. Teve várias épocas da humanidade que esteve muito bem, avançou. Aí deu uma parada, avança mais um pouco, e segundo ele, ainda vamos chegar no melhor. Né? Não sabemos quando. Né? Nós não temos o dia que você se converter, não tem isso. É a história. A humanidade, eu posso não viver para ver a humanidade melhor, mas ela vai chegar no melhor. Segundo Entendi. ele. Então essa postura que ele toma, fala, diferente da Bíblia, né? Sim. Do ponto de vista filosófico, porque A Bíblia fala que uns são joio e outros são trigo. Isso, e vai ter o juízo final. Aham. Inclusive o Kant tem um texto, um artigo que eu li semana passada, reli, né? Chama Das Ende alles Dinge, o fim de todas as coisas, que ele analisa a perspectiva do final dos tempos também. Né? Quer dizer, ele está sempre estudando essas coisas. Só que lá no primeiro livro dele, nos primeiros, ele fechou a questão, falou, não dá para discutir isso, não dá para resolver a questão de Deus, liberdade, imortalidade da alma, do ponto de vista científico. Entendi. Só que do ponto de vista da moral, ele escreveu muita coisa. Esse mesmo, o fim de todas as coisas, é o juízo final. Ele analisa por que o juízo final não é aquilo que geralmente o pessoal entende. Ele vai mostrar filosoficamente como é que seja. O juízo final, aliás, o fim de todas as coisas é o progresso infinito. A espécie humana um dia vai ser melhor do que foi. Só que não tem um dia. Não é Deus que vai estabelecer. É a própria história que vai encaminhando para o melhor. Né? Entendi. Vai passando por uma... E ele acredita também que, por exemplo, porque eu não sei o que ele fala a respeito, né? Eu não estudei muito Kant, mas, assim, cada um está numa fase, cada humano individual está numa fase. Aqui vamos destruídos. Ele mesmo tem episódios na vida dele que ele dá amostra disso. Né? O Schopenhauer, numa crítica que ele faz à filosofia kantiana, ele vai falar, olha, o Kant, na crítica da razão pura, ele foi bem filosoficamente, mas depois voltou para a religião. Voltou para Deus. Quer dizer, porque o Kant tem um texto chamado Prolegômenos a toda metafísica futura que possa vir a ser ciência, né? Apresentada como ciência. Ele fala que o David Hume, um outro filósofo cético, despertou ele de um sono dogmático, que ele acreditava em Deus, ele era religioso, Sim. Ele era luterano, né, o Kant, protestante, cristão, luterano. Ele fala, o Hume me acordou do sono dogmático, o Schopenhauer aí ele acordou. Na crítica da razão pura ele acordou, mas lá na frente ele dormiu de novo. Quer dizer, voltou para o cristianismo. Então o Kant ele nunca vai se... inclusive eu estava lendo um outro texto,
né, semana passada, do Gerhard Lebrun, um filósofo francês que já faleceu nos anos 90. Não, faleceu, eu estava na graduação ainda, 2000 e pouco. O Lebrun, ele fala que, ele tem um texto, a teologia reencontrada. Ele vai dizer que na crítica na Faculdade do Juízo, uma outra obra do Kant, que o Kant, ele reencontrou a teologia, só que ele deu uma nova leitura à teologia. Ele tirou a questão da revelação e aproximou um pouco mais da questão da história, da evolução, no progresso moral, da metafísica, né? Entendi. E alguns filósofos que não concordam com ele, que são ateus, materialistas, o Kant voltou a ser religioso, voltou para Cristo, Entendi. voltou para Deus. E na sua opinião, o que você acha? Eu sou cristão, né? Então você acha que Kant, ele está no caminho certo? Não é à toa que eu estudei. Eu decidi escolher estudar ele exatamente por isso, porque combina a questão moral do Kant, combina muito, porque a questão moral do Kant deu origem a uma área da ética chamada deontologia. O que é a deontologia? Né? A maioria das pessoas que eu conheço não gostam muito. É agir segundo regras. O Kant fala que nós temos... O Kant, por exemplo, você acredita numa lei de Deus? Tem uma lei de Deus. Né? Vocês acreditam nisso? Nos 10 mandamentos. Ou numa lei de Deus. Tem uma lei de Deus. Independente de uma religião, o Kant vai falar assim: tira a religião. Nós temos uma noção de certo e errado que a própria cultura familiar nos passa. Sim. Então essa lei moral, ela vem dos pais e vem trazida. Só que, mesmo aqui teve uma formação moral muito boa, eles sempre tendem a decidir pelo certo e pelo errado. Ele acha certo isso, eu acho. Ele pode estar equivocado, mas sempre tem uma noção de certo e errado que parece que está presente no sujeito. Por exemplo, a família é toda desequilibrada. Aí tem uma criança lá que ela faz tudo certinho. Né? O que é isso? O Kant vai falar, é a presença da lei, a lei moral. Tem um Deus ou não tem, a lei moral está ali. Sim. E ele chama isso de imperativo categórico. Imperativo categórico. Quer dizer, aquilo que você tem que fazer, você vai fazer. Se você fizer outra coisa, você vai se dar mal. E aí quando você se dá mal, fala, putz, me arrependi. Não devia ter feito. Por quê? Porque, segundo Kant, tem o Faktum da razão em alemão. Faktum der Vernunft em alemão. Faktum der Vernunft. O fato da razão. Quer dizer, eu ajo no mundo, as minhas ações no mundo, elas são por respeito à lei. Então, o imperativo categórico sempre me manda fazer o certo. Né? E como eu sou rebelde, eu faço o errado. Mas eu tive lá um lampejo, lá, alguma coisa, fala, Marquinhos, não faz isso não. Bia, não faz isso não. Aí você vai e faz. Mas aí você se arrepende. O imperativo categórico, quer dizer, a lei para o Kant está presente na razão. Todo mundo nasce com a lei ali, que o pessoal costuma falar, que é a consciência. Quer dizer, a consciência racional vai dizer o que é certo e o que é errado. O Kant vai chamar isso de imperativo categórico. Por exemplo, você consegue dar uma cabeçada na parede à toa? Por que não? Não. Não precisa ninguém falar que dói. Não precisa a física do Isaac Newton mostrar que vai doer ação e reação. Não, você sabe que vai doer. Você já bateu sem querer e doeu. Você não vai fazer de novo, agora, né? Aliás, o Kant publicou o primeiro texto com 23 anos sobre a física do Newton. Ele era físico, né? Ele escreveu um texto sobre então ele estudou muito Newton. E a crítica da razão pura, a primeira parte, ele estuda a física do Newton, a noção de espaço e tempo. Né? Interessante, nossa, muito interessante então, e a inteligente. filosofia dele
é bem interessante por isso, porque ele abarca um monte de coisas, desde a ciência e nos textos mais maduros, ele volta para a moral, para a metafísica, para a religião, para a ética. Então, independente de religião, todo mundo tem uma consciência e tem uma noção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Segundo ele, sim. Segundo ele, essa noção de imperativo categórico é a ação por respeito à lei, por puro respeito à lei. A pessoa nasce como eu falei, uma pessoa nasce numa família totalmente destrambelhada. Sim. Mas a pessoa não faz tudo certo. Sim. Todo mundo faz tudo errado. E ele faz, já viram? Quem explica? Já vi. Como é que pode? A família e aquela faz tudo certinho. A pessoa, ninguém acredita em nada, faz isso tudo errado. E a criança vai na igreja, vai numa religião, faz tudo, estuda, é dedicada, trabalhadora, e ninguém gosta da família. Quer dizer, o Kant fala que isso seria o próprio imperativo categórico, que todos nós temos, só que uns são mais rebeldes e não escuta, não sente. Será que teria a ver alguma coisa com o consciente coletivo? Que é uma coisa que já nasce e a pessoa já sabe? Isso vai surgir depois. O inconsciente coletivo, no Jung, seria, por exemplo, suponha-se que aqui está sendo uma reunião mediúnica, né? Aliás, foi daí que o Jung tirou, né? Uma sessão mediúnica, ele tinha uma prima que era médium, né? E nesse livro, lembrei, Vida Simbólica chama o livro. Eu tenho o livro lá em casa, tem várias obras do Jung, né? Que ele critica isso, eu fui ler. Tem uma reunião mediúnica, e aí ele está assistindo. E ele tinha a avó, prima, parentes que eram espíritas e médiums, né? E aí ele eu queria saber aí ele participou de algumas reuniões e aí ele começou a ver que as respostas realmente batiam. E ele fala o seguinte, que as respostas quando batem, na verdade é o inconsciente coletivo. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui. Aquilo que eu estou perguntando a mim mesmo, o Paulo pode responder, certo? Pode sair uma carta, ele psicografa uma carta lá, respondendo a minha questão. Isso está relacionado, segundo Jung, ao inconsciente coletivo. O Freud ficava doido com isso. O Freud morria de medo, né? Deus me livre, é isso. Olha que interessante. Tá vendo o assunto como vai longe? Professor, eu quero só aproveitar o tempo também aqui, indo para o final do programa. Durante todo o episódio aqui apareceu os seus contatos, né, que é o seu nome e seu Instagram, mas eu sei que você tem um blog. Conta um pouquinho sobre o seu blog. Então, no blog, chama Blog do Marcos sobre filosofia. Antes, quando eu criei, chamava Blogs do Marcos sobre bioética e filosofia. Porque eu estava no mestrado trabalhando bioética, né? E agora eu tenho desenvolvido lá, colocado algumas coisas. Eu vou lendo, fazendo mini resenhas, principalmente da obra do idealismo alemão, do iluminismo alemão e principalmente Kant. E coloco lá no blog. Hoje mesmo já coloquei lá algumas coisas, inclusive sobre a imortalidade da alma. Se abrir o blog, está lá algumas coisas que eu coloquei, que eu estou estudando sobre a imortalidade da alma. Se você que está assistindo não encontrar o blog do professor Marcos, vai no Instagram que está aparecendo embaixo aí, que ele passa para vocês. No Instagram tem o link da bio. Tá, na bio tem o link então, na bio do Instagram do professor Marcos tem o link para ir para esse blog aí. Isso. E lá tem os textos que eu vou lendo, que eu estou desenvolvendo para o doutorado, né? Como eu falei, eu estava trabalhando no doutorado, eu tive que pedir uma prorrogação maior, porque eu tive um problema de saúde e o orientador também. E aí eu pedi um prazo maior, né? Mas o texto já está praticamente terminado, só falta praticamente a defesa mesmo, né? Você faz umas lives também, né, professor? Parece? Alguma coisa assim lá no... Então, de vez em quando... Com seguidores do blog? No blog eu não tenho feito atualmente, mas o pessoal me chama e eu faço fora. Por exemplo, recentemente eu estive em Salvador, fiz uma palestra lá durante o sábado inteiro sobre a questão da morte, na filosofia, né? A finitude.
E agora, recentemente, eu fiz uma live sobre a imortalidade da alma também, mas sobre a finitude dos pacientes terminais, com uma psicóloga, né? E de vez em quando o pessoal me chama. E tem 2 lives marcadas sobre isso também, né? Uma, eu vou falar sobre Machado de Assis, né? Que dentro do blog também é um dos autores que eu estudo, né? O Machado de Assis é um crítico das questões espiritualistas, espirituais. Ele é mais cético, né? Cético e faz umas ironias. E eu achei vários artigos que eu fiz um compilado e fiz uma palestra. Eu vou postar domingo para o pessoal, né, do grupo lá que pediu, né? Ele faz umas críticas, né? Ele assistiu umas reuniões mediúnicas também, igual Jung. Sim. Né? E ele faz uma brincadeira. E se fosse isso? E se fosse assim? Sim. Né? Ele é bastante cético e tal. Inclusive, Memórias Póstumas do Brás Cubas, eu descobri que ele é uma crítica que ele está fazendo à chegada das ideias kardecistas no Brasil. Ele ia na Federação no Rio de Janeiro, na época era no Rio, ele ia assistir só para depois escrever no jornal. Como é que pode acreditar nessas coisas? Ele fazendo uma crítica, né? Ele fazia os textos, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, na verdade, ele inverte, por exemplo, sobreviver à morte, aí ele coloca um defunto narrando a morte. Vocês leram aqui? Sim. Eu dedico essa obra aos vermes que correrão a minha matéria e tal. Começa por aí. É legal essa frase. E aí ele começa por aí. Na verdade, é uma crítica às ideias kardecistas que estão chegando no Brasil, né? Depois ele tem vários textos zombando, ironizando. Tem uma que ele assiste uma sessão mediúnica e vem um médico, um médium da França participar. Aí ele fala, não. E aí o cara não deu certo, não funcionou, não conseguiu fazer. Não deu certo. Ele falou, mas peraí. Hoje que eu vim ver, não aconteceu. Foi um prato cheio para ele. Aí ele escreveu um artigo e eu vou analisar isso com o pessoal lá. Nossa, interessante. Eu acho interessante que a gente tem que ver os 2 lados da moeda, porque são pensadores incríveis. E eu acho, eu já tinha ouvido falar de Kant, mas eu sabia migalhas. Agora eu fiquei com vontade de ler sobre Kant. O pessoal não estuda muito Kant, né? Mas o Kant, por exemplo, na base do pensamento do Nietzsche está o Kant, do Schopenhauer está o Kant, do Freud está o Kant, um pouquinho do Jung, né? O Jung é mais leitor de Nietzsche, né? Mas o Freud leu muito Kant. Só que o Freud, como ele era um charlatão, eu não acho. Você não viu meu blog? Eu não vi. Tem um texto lá que eu mostro com documentos que ele era. Né? Mas é controverso, né? Não é bem simples o negócio. Né? É bem simples aceitar que ele era mesmo, né? E o Kant, então, o pessoal não estuda muito, principalmente por essas ideias. E a mídia fala mais de Nietzsche, fala mais de Schopenhauer, e atualmente, Freud. Então, e atualmente, Freud é a pérola da moçada, né? Não fala mal da psicanálise, não, por favor. Eu falo no meu blog tá cheio de crítica lá. Vamos analisar o blog. É legal, eu tô animado para ver o o blog lá que tem uns artigos lá que eu postei, inclusive com algumas entrevistas e tal, né? Mas o que você acha de Lacan, por exemplo? Nossa, então você não gosta. Então, tudo bem. Todo mundo tem liberdade para poder. Tudo que tá na moda hoje é coisa que eu não gosto. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Lacan, Freud, Nietzsche, esse povo aí, Deus me livre. Vamos fazer o seguinte, Bia, como a gente está chegando no final do programa, eu queria até convidar o professor Marcos para vir participar de um outro episódio, outro momento, pode ser? Pode ser. Porque a gente fala mais sobre esse... Fala mais as coisas da psicanálise, o que ele levantou sobre isso, e sugiro para todo mundo que está assistindo a gente ver o blog do professor Marcos.
Professor, eu queria que alguns segundinhos, se você puder, olhar para sua câmera e fazer um agradecimento, o que você quiser para o pessoal. Esse aqui, ó. Bom, eu agradeço a experiência, a oportunidade que me deram de conversar um pouco, bastante informal, né? Mas numas próximas, se eu vier por aqui, a gente pode fazer uma coisa mais formal, mais sistematizada, melhor elaborada. Posso trazer alguns livros também para mostrar onde é que está, onde é que eu vejo. Né? Porque às vezes a gente fala a crítica e, mas esse é invenção, é da cabeça dele. Não, eu posso mostrar onde está. Né? Essa questão da psicanálise mesmo, eu tenho aversão à psicanálise. Né? Meus alunos sabem disso. Né? Acho que até o pessoal do ensino médio já me ouviu falando. Né? Não, mas vamos debater. No terceiro ano mesmo eu já falo sobre isso. Mas que legal, professor. Foi muito legal a sua presença aqui. E está aberto o convite para o professor Marcos vir. Nossa, tá bom? Sei lá, depois de 2-3 semanas já volta aqui para falar com a gente. Eu adorei o papo. Não, eu adorei. Nossa, interessantíssimo. É que vai aparecer no nosso monitorzinho, chegou a hora ali. Tá bom. Aí, então, professor, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Vamos falar com você novamente, né? agradeço. Comprometemos com você com isso. Uhum. Então tá bom. Obrigado, professor. Bia, pode deixar o tchauzinho pro pessoal aí. Tá. Muito obrigada por vocês assistirem o nosso programa e eu convido vocês sempre. Vamos pensar? Até a próxima!